Muita informação nessa quarta-feira, deu uma travada aqui na cabeça. Muita informação nessa quarta-feira. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação em tricolor de coração. E esse vídeo aqui é um giro de notícias pra gente falar de Fluminense. Cara, primeira notícia já é uma notícia sobre possível saída. Alexander, segundo o portal Netflix, tá despertando interesse do futebol português. Segundo afirma a publicação do jornalista Paulo Brito, Benfica e Sporting observam destaque tricolor e, segundo a matéria, o jovem Alexander, também volante, também aproveitado na lateral esquerda, entrou na mira de dois gigantes clubes portugueses. O Netflix apurou que tanto Benfica como Sporting observam o jogador desde o final da última temporada, mas nenhuma proposta foi feita. A evolução do atleta vem chamando a atenção de intermediários. Ou seja, intermediários, né? Não o Benfica e o Sport, mas normalmente essas negociações vêm através de intermediários mesmo. Cara, vamos para uma outra parte da informação. Benfica e Sporting têm interesse no Alexander? Tem. O Alexander é jogador do Fluminense. Hoje eu diria que ele é titular em uma posição, ele é titular na volância e a reserva na lateral esquerda. Vem jogando mais na lateral esquerda porque o Marcelo não vem atuando. Mas a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai jogar o Mundial de Clubes, é na próxima sexta-feira. E aí, a gente entra numa outra seara, que é, alguns clubes já avisaram a CBF que não vão liberar os seus jogadores. É o caso do Atlético Paranaense, por exemplo, com o Vitor Roque. Já o Fluminense, até onde a gente sabe, não fez esse aviso. O nome do Alexander vai constar, ao que tudo indica, na convocação do Ramon Menezes na próxima sexta-feira para o Mundial. E aí, pede liberação ou não? Isso é um debate muito complexo que eu costumo falar. Isso sempre acaba sendo debatido, às vezes, de uma maneira muito passional e sem entender tudo o que está acontecendo. Então, primeiro, o debate, depois a minha opinião, ok? Porque no debate eu trago os dois lados. Quais são os dois lados? O primeiro, o lado do jogador. O lado do jogador é de querer jogar competição mundial. O Alexander não sabe se vai ser a oportunidade dele ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Ah, mas é sub-20. Avisa isso pra ele. Fala pra ele, então, não, você vai ser a sua geração. Desde que você nasceu, o Brasil nunca ganhou a Copa do Mundo. Mas não, você vai ser campeão da Copa do Mundo. Então, assim, pro jogador, ele quer ir jogar uma Copa do Mundo, por mais que seja sub-20, mas é a Copa do Mundo que ele quer jogar, quer estar com a seleção brasileira, quer ter a fotinha lá com a Nike, com a camisa da CBF, é isso tudo. Pro jogador, é também uma oportunidade dele de se mostrar num torneio de base, num torneio que chama muita atenção. E, claro, onde ele pode se destacar. Hoje, torneios de base não são mais de jogadores de base. Isso é inacreditável. Eu acho que deveria ter uma mudança aí da FIFA para isso. Mas é impressionante que torneios sub-20, se a gente pegar... Eu vou fazer uma experiência aqui. Eu abri as últimas duas convocações da seleção sub-20 e a gente vai ver como a gente conhece a maioria dos jogadores. Olha só, Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, é reserva, é conhecido. Kaique do Palmeiras e Cauã Santos do Flamengo, eu confesso que não conheço. Arthur do América Mineiro, a gente não jogou porque ele foi desfalque, mas vendido do Bayern de Munique já. Vinícius Tobias do Real Madrid, não conheço. Patrick Lanza do São Paulo, já ouvi falar. Kaique Bruno, conheço, do Cruzeiro. Kaique Melo do Almeria, não conheço. Michel do Palmeiras, não conheço. Robert Renan, já tá no Zenit, né? E Beraldo do São Paulo, conheço, mas esse eu conheço mais porque o nome é estranho, né? Beraldo, e ele não é lateral pra jogar pelas Beraldas. Marlon Gomes e Andrei do Vasco, Alexander do Fluminense, Luiz Guilherme do Palmeiras, todos esses titulares, ou pelo menos que já jogam constantemente nos seus times principais. O Ronald do Grêmio eu não conheço. Isso assim, os que eu não conheço, os caras podem ser até destacáveis lá pro torcedor deles, né? Marcos Leonardo dos Santos, titular há 200 anos já. Giovani do Palmeiras, já joga no time principal. Hendrick e Vitor Roque, vocês não precisam nem falar, né? Guilherme Biro do Corinthians. O Giovani do Corinthians eu não conheço, confesso. E Pedrinho do Corinthians. Isso é convocação de agora. Se a gente for pra convocação de janeiro, deixa eu ver se tem algum nome que seria diferente. André do Bahia, confesso que tá fora do meu radar aí também. Douglas Mendes, do Red Bull Bragantino. O Everton do Cruzeiro eu também não conheço. Deixa eu ver se tinha algum nome diferente aqui. Stênio do Cruzeiro. Renan Viana do Atlético Paranaense. Sávio do PSV. Cara, a gente conhece mais da metade dos jogadores que são convocados para a seleção sub-20. Ou seja, é uma seleção de jogadores profissionais que têm menos de 20 anos. Não é uma seleção de base. Então esse torneio tende a ter um nível alto, etc. Então esse é o primeiro lado do jogador. O lado do clube, né? Cara, Alexander vai perder 4 rodadas de Brasileirão, jogo de Copa do Brasil, jogo contra o River e contra o Strongest fora de casa pela Libertadores.
Lembrando que o Fluminense tem a possibilidade de simplesmente não liberar. Não é uma convocação para a seleção normal, onde o Fluminense é obrigado a liberar. O Fluminense tem a possibilidade de não liberar, né? Não é uma data FIFA que ele é obrigado, a seleção de base. E aí a gente vai para o último caso, que é a opinião. O que eu acho que vai acontecer, não é o que eu acho que deve acontecer. O que eu acho que vai acontecer? Acho que o Alexandre vai ser convocado e vai ser liberado. O Fluminense, a diretoria atual, a gestão de futebol, não entra em rota de colisão com o jogador. Tá, acho que o Alexandre vai querer ir e acho que além do Alexandre querer ir, ele vai ser liberado pelo Fluminense. Acho que é isso que acontece. Agora, minha opinião, não acho que deveria ser liberado. Acho que o Fluminense tem formas do Fluminense não liberar o Alexandre, mostrando a ele que você tem nível de seleção brasileira. Tá vendo o André? O André foi liberado uma outra vez enquanto ele era banco. Depois que ele virou titular, o André não foi. A gente não viu o André que é de 2001, a gente não viu ao longo de 2021, quando o André até ele ganha um pouquinho mais de destaque na reta final ali, né? Não sei se teve alguma convocação diretamente, mas o André, enfim, não foi um jogador que ficou desesperado e tal. É completamente diferente, obviamente, do Nino com a Olimpíada. Ali acho que é uma outra situação. A Olimpíada é um negócio muito maior do que o Mundial Sub-20. Então, assim, de você mostrar de, olha só, você é o titular hoje do Fluminense, você vai jogar com o River Plate no Monumental de Nunes. Jogo de Libertadores. Você tá vendo as manchetes do jornal? Olha só. Fluminense é manchete na Argentina, Fluminense é manchete na Espanha. E olha quem tá aqui, é você. Você que tá aqui. Então assim, você vai ser mais valorizado jogando aqui, estando aqui, sendo titular aqui e com o futebol que a gente vem desempenhando, do que jogando o Sul-Americano, o Mundial Sub-20. Acho que cabe ao Fluminense tentar tudo isso. E também mostrar uma coisa, olha só. Tá vendo o Manuel? Era o zagueiro titular. Lesionou, voltou, é quarta opção. Tá vendo o Martinelli, que você roubou a vaga dele? Exato, lesionou, voltou e agora se bobear tá atrás até do Lima. Então acho que cabe uma conversa muito mais extensa com o Alexandre. Eu sou contra o simplesmente liberar e cagar pro jogador, porque eu acho que isso pode criar uma instabilidade. Mas acho que cabe essa não liberação do Fluminense explicando e chamando o Diniz, etc. E dando um jeito de colocar na cabeça do jogador que de fato não é pra ele ficar desesperado por uma liberação para o Mundial Sub-20. Acho que não deveria liberar. Sobre outras notícias, a gente tem também a renovação da sessão temporária do Maracanã. Vai ter um outro vídeo aqui ainda hoje sobre o Maracanã, porque o presidente executivo da SAF do Vasco, é o CEO, né? O CEO do Vasco, que é flamenguista, por sinal tem esse detalhe aí, que é flamenguista, falou lá no Redação Sport TV, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o vídeo do Fluminense, eu vou fazer com o vídeo do Vasco também hoje, com o Mário Bittencourt ontem falou, pra gente poder ter ali um panorama geral também, até porque eu sempre falo, eu sou Fluminense, eu sou tricolor, é óbvio que esse canal aqui ele é parcial, ele tem um lado, etc, mas eu não nego a realidade. Eu nunca vou negar a realidade pra defender o Fluminense. Já falei isso diversas vezes. Prioridade aqui é a minha opinião. Mas a sessão temporária, o que isso quer dizer? Que o Maracanã, neste momento, ele não tem um dono, mas ele foi cedido, não tem um dono não, o dono é o Estado, né? Mas ele foi cedido mais 180 dias, mais 6 meses, para a empresa comandada por Flamengo e Fluminense, na verdade para a empresa comandada pelo Flamengo, onde o Fluminense comanda junto. O Fluminense, apesar de poder assinar, o contrato ainda é antigo, quando o Fluminense não tinha esse ANDES, lá atrás. E o Flamengo é quem assina o processo ali, na verdade. Então, assim, o Maracanã está cedido e isso é ruim para o Vasco, obviamente, mas isso também é ruim para o Flamengo e o Fluminense. Porque o contrato continua da mesma forma, a sessão continua sendo temporária, não é da mesma forma que é, por exemplo, o Engenhão com o Botafogo, que é um contrato definitivo, entre aspas, né, uma licitação, passou por isso tudo. E, por exemplo, se o Vasco continuar entrando na justiça, ele continua podendo jogar no Maracanã. Mas a gente vai falar mais desse assunto no outro vídeo que eu vou fazer. E por último, cara, eu vou destacar 2 respostas. Uma do Diniz e uma do Márcio Fernandes, treinador do Paysandu. Vamos lá, primeiro a entrevista do Márcio Fernandes, treinador do Paysandu. Olha o que ele falou do Fluminense. Com esse campeonato paraense, Paysandu já saindo, lógico, da Copa do Brasil, você acha que, com tudo que aconteceu hoje, o Paysandu vem com mais motivação por tirar alguma coisa dessas 2 partidas contra o Fluminense? Olha,
Todos nós sabemos que jogar hoje contra o Fluminense não é o Paysandu. É qualquer equipe dentro do Brasil vai ter muita dificuldade. Né? Vocês viram aí que Flamengo levou de 4, o América levou de 3, Atlético Paranaense levou de 2, fora os ameaços, né? Então, uma equipe fortíssima que está jogando um futebol. Aí o Paysandu levou 2 vezes de 3, o Sporting Cristal levou de 3 também. Ele só não citou o Strongest, que foi de 1, né? Redondo demais, e nós sabíamos que ia ser difícil. Mas eu quero aqui dar os parabéns para a equipe que lutou, não se escondeu, tentou fazer pressão na frente, marcou várias vezes o Fluminense, não deixando eles saírem, coisa que é difícil. Grandes equipes da Série A tentaram fazer essa marcação e não conseguiram. Eles saíam e iam jogar. Só que depois o nível realmente é diferente, e com as trocas ainda a gente vai ficando mais enfraquecido. Mas eu tenho que enaltecer a nossa equipe, valorizar realmente o resultado, porque jogamos hoje contra uma equipe que é a melhor equipe hoje da Sul-Americana. Então, está jogando um futebol maravilhoso, né? E a gente tem que reconhecer isso. Uma curiosidade. É muito fácil elogiar o Diniz, né? Assim, as pessoas não têm nenhum medo, né? É impressionante. Eu acho interessante isso. Aí o Diniz foi e respondeu. Na coletiva dele foi perguntado sobre isso e respondeu. Bom, em relação ao que o Márcio falou, assim, é um elogio, a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Eu acho que tem favoritos no Brasil, acho que tem grandes equipes, tanto o Campeonato do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Para as coisas darem certo, precisa se ajudar muito para o jogo poder ter fluência. Eu acredito que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que a gente precisa trabalhar muito para poder ter resultado positivo. Então isso é o que me agrada. E já respondendo a sua outra pergunta, para evitar o relaxamento, a gente tem que saber que a gente precisa correr. Se a gente achar que a gente não se dedicar para marcar, não se dedicar para se aproximar, para jogar, que a gente vai conseguir ganhar com alguma facilidade, a gente não tem a menor chance. E aí talvez também, ninguém perguntou na coletiva, mas talvez aí também esteja um pouco da explicação do porquê não poupou. Por exemplo, o Diniz vai tratar todo o jogo a partir de agora como um jogo da mesma importância e ele não gosta de poupar. Então, se não precisa tirar um jogador, dificilmente ele não vai tirar. Tamo junto, tem live no canal 20 agora, tô fazendo live. Logo assim, na quarta-feira ainda tem outro vídeo falando lá sobre a questão do Vasco que apareceu lá no Sport TV. E do Fluminense, né? Da questão do Maracanã. Tamo junto, até a próxima, valeu.